Olá, tudo bom? Eu sou o professor Danilo Berbel, eu sou jornalista e mestre e doutor em Ciência, Tecnologia e Sociedade aqui pela Universidade Federal de São Carlos. E hoje a gente vai discutir as controvérsias científicas. O objetivo da nossa aula é entender os processos de construção social da ciência e como se dão esses relacionamentos dentro dos muros dos centros de pesquisa das universidades. Então a gente tende a acreditar, tende a entender que a ciência e a tecnologia elas funcionem como um sistema fabril. Então o que é isso? Existe uma matéria-prima que é posta, que é identificada pelos cientistas, e eles trabalham essa matéria-prima e oferecem para a sociedade um material acabado, seja uma teoria para a ciência ou um artefato para a tecnologia. Quando a gente discute as controvérsias científicas, quando a gente discute esses trâmites, ou seja, o que acontece durante o processo de transformação dessa matéria-prima em matéria acabada, é aí que a ciência se revela como uma instituição social. Então, como objetivos da nossa aula de hoje, a gente vai entender a ciência como uma instituição social, compreender o papel da ciência e da tecnologia na sociedade, conhecer os processos de desenvolvimento e elaboração da ciência, reconhecer as controvérsias científicas e tecnológicas e apresentar um percurso metodológico para o estudo das controvérsias científicas. Então vamos lá, para começar, a gente precisa desconstruir esse imaginário popular que se disseminou na sociedade de que a ciência ela é acabada e ela é uma porta-voz da verdade. Não é assim que funciona. A ciência é uma instituição social. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, assim como a escola, como a igreja, como a família, a ciência também trabalha sobre regras do comportamento social. Então, ela é feita por pessoas, ela sofre influências externas, influências políticas, influências econômicas, influências culturais, e ela se desenvolve dentro de um contexto social e cultural e histórico. Então, a ciência está atrelada ao seu tempo, aos seus personagens. Então, ela não é pura e ela não dá uma resposta ideal sobre a vida. Ela dá respostas possíveis dentro de um contexto. É isso que significa entender a ciência como uma instituição social. Muito do que veio muito do que construiu esse imaginário popular da ciência como algo quase mitológico, quase inatingível, vem do positivismo de Augusto Comte e também de algumas etapas anteriores. Vou começar a contar a partir do positivismo, já que a gente tem um curto tempo para discutir essas questões. No positivismo, Comte idealizava uma ciência que daria as respostas para a humanidade, e só estas respostas é que configurariam as verdades para guiar a humanidade nas soluções de seus problemas. Então, a ciência ela é vista como o terceiro estágio de evolução do pensamento humano. Comte diz que há o primeiro estágio, que é o estágio teológico, é quando a humanidade explica os fenômenos observados através de mitologias, através de religiões e de pensamentos que estão fora da materialidade. O segundo estágio é o estágio metafísico, que seria para Comte a transição entre o estágio teológico e o estágio positivo, que é o que seria o ideal, o terceiro estágio. Nesse período de transição é quando a humanidade desperta para uma racionalidade. É quando o papel da filosofia, por exemplo, é muito importante para explicar as questões da sociedade. E o terceiro estágio, que seria a maturidade da racionalidade humana, do conhecimento e do pensamento humano, isso acontece só quando se positivam as ciências. Algumas ciências já eram bem estruturadas, como a física, por exemplo, a química. Ninguém contestava isso e Comte queria levar essa característica das ciências naturais também para as ciências sociais. Muito bem. Aí então elevou-se esse pensamento de que o que era científico era verdadeiro e as outras explicações, a metafísica e a teológica, seriam explicações inapropriadas para a humanidade seguir. Esse é o pensamento de Comte, ok?
Porém, na virada do século, a gente tem, logo no começo do século XX, já a Primeira Guerra Mundial, e no meio do século XX, a gente tem a Segunda Guerra Mundial com muito uso de tecnologia. E então a ciência e a tecnologia resultam em problemas, né? Em artefatos que prejudicam a humanidade. Então surge uma interrogação: a quem a ciência beneficia? A trabalho de quem a ciência está? E há uma baixa nesse reconhecimento da ciência como algo que daria respostas certas e elevaria a sociedade a um outro nível. A partir daí, a divulgação científica, jornais, revistas, televisão e posteriormente internet começam um processo de caracterizar novamente a ciência como aquela que poderia salvar e dar respostas para a humanidade. Então a gente tem discussões sobre meio ambiente, a gente tem discussões sobre comidas transgênicas, até onde vai a ciência, como que ela pode beneficiar, prolongar a vida. E então há novamente um enquadramento positivo, favorável da ciência, para que as pessoas entendam ela novamente como algo benéfico. As controvérsias científicas, por fim, para a gente complementar esse pensamento e essa apresentação do nosso cenário, são aqueles momentos em que a ciência ela está em desenvolvimento e ela demonstra para o seu público que ela não é pura, que o processo ele não é linear e ascendente. Há discussões até que se descubra, ou que se proponha, melhor dizendo, o que é verdadeiro na ciência e o que não é. Então, para a gente conceituar, trago dois conceitos de controvérsias científicas para a gente dar o primeiro passo quanto à nossa discussão. Então, a controvérsia científica é uma disputa conduzida publicamente e mantida persistente sobre um assunto de opinião considerado significativo por um número de cientistas praticantes. Envolve cientistas e não cientistas, com argumentos epistêmicos e não epistêmicos, envolvendo razão, política, economia, ciência, emoção, história, rivalidade, grupos sociais e até fraudes. Então a gente pode ver que os atores envolvidos nessas discussões não são só cientistas, e os argumentos que são usados nem sempre são argumentos de dentro da própria ciência. Então é por isso que é importante a gente conhecer o contexto em que essa discussão se coloca. Na literatura, a gente tem alguns clássicos que já debatem as controvérsias. Então, por exemplo, Calon vai discutir a controvérsia tecnológica do carro elétrico e do carro a combustão. Hoje o mercado usa bastante, é predominante o uso de carro a combustão, e uma nova discussão se coloca por causa de uma questão econômica, de uso de recursos naturais. Então uma nova posição é posta para essa discussão, o que envolve, o que necessita, que demanda novos estudos para se investigar o uso, ou a propaganda, ou a ideia de se adotar o carro a combustão ou o carro elétrico, né? Outras discussões são marcantes na literatura especializada, como os modelos de bicicleta. Existiam grupos sociais que defendiam modelos. Se a gente for lembrar um pouco, bem antigamente, os modelos do final do século XIX, começo do século XX, de bicicleta, alguns com tamanhos de rodas diferentes, né? A roda da frente grandona, a roda de trás pequenininha, ou então o modelo da bicicleta reclinada, que favorecia a prática de esportes. Isso tudo foi sendo discutido e negociado, qual seria o modelo que ganharia as lojas, que chegaria para o público final. E nisso envolvem grupos que não necessariamente são cientistas ou que estavam ligados à tecnologia. Então existiam grupos anticiclistas, existiam grupos que defendiam o direito das mulheres andarem de bicicleta, né? Em um período em que mulheres só poderiam usar triciclos, né? A bicicleta ela não era apropriada para o uso da mulher, de acordo com a posição que ficava, do movimento que se fazia, né? Era um instrumento, um veículo de transporte predominantemente masculino. Então todas essas discussões, enquanto elas estão públicas, elas desvendam, elas tiram esse véu da ciência e apresentam uma ciência em construção, para depois apresentar um modelo final e adotar aquilo como o melhor modelo, mas não necessariamente aquele modelo adotado era o modelo melhor, ou que as pessoas, o público, o consumidor,
preferiria. Tá? Então essa é a discussão que a gente quer levantar na aula de hoje. Temos também o exemplo da geladeira elétrica versus a geladeira a gás, descrita por Cohen, e essa também é bastante interessante. No começo do século XX, a distribuição de gás era muito mais fácil de se achar, era mais barato o gás em centros urbanos, enquanto a energia elétrica ainda estava em processo de iniciação, de inserção no mercado. Porém, o fabricante, os mesmos fabricantes, como a General Electric, a Caterpillar, de geladeiras elétricas, esses fabricantes impulsionavam, e alguns deles até faziam parte do mercado de energia elétrica. Então, buscava-se que o consumo fosse maior de energia elétrica e não do gás. Hoje, a gente tem tanto eletrodomésticos em casa, na nossa cozinha, que são movidas a gás, como fogão, por exemplo, quanto a energia elétrica, geladeira, micro-ondas. Então, nossa casa hoje está preparada para receber os dois tipos. Prioritariamente, equipamentos elétricos. Mas, no momento em que a discussão ocorre, a predominância dos lares era para receber equipamentos movidos a gás. Então, era de se pensar, era de se esperar que a geladeira a gás se sobressaísse no mercado. Ela não fazia barulho, ela não emitia cheiro, a não ser quando vazasse. Isso acontecia problemas regulares, mas a geladeira elétrica também oferecia problemas regulares e tinha um compressor dentro da casa, ou seja, era um barulho muito grande. E mesmo assim, optou-se por um modelo que aparentemente não seria o principal, o preferido do mercado. Então, por que há essa questão? Outro exemplo que eu deixo para a discussão é da lâmpada fluorescente de alta intensidade e de alta eficiência. Deixo no final da aula as indicações de leituras para vocês aprofundarem essas discussões, ok? Hoje ainda existem modelos tecnológicos em discussão. Se a gente for pensar na TV digital, acabamos de optar entre o modelo americano, norte-americano, e o modelo japonês para adotar a TV digital no Brasil. E também escolhemos recentemente a forma de armazenamento de dados digitais, o Blu-ray e o HD DVD. Então, essas discussões elas continuam recentes na humanidade. Quais são as saídas, então, ou os aportes teóricos e metodológicos para construir uma análise, uma discussão a respeito das controvérsias científicas? Então, Pint e Biker propõem duas metodologias. Uma para a discussão de teorias, as controvérsias nas teorias científicas, e outra metodologia para a discussão do desenvolvimento da tecnologia. Então, o programa empírico do relativismo, EPOR, na sigla em inglês, vai dar subsídios para a gente discutir as teorias científicas, enquanto a Scott, que é a construção social da tecnologia, irá fundamentar uma pesquisa para os artefatos tecnológicos. Vamos começar com o EPOR para a gente discutir os passos dessa metodologia, para compreender o que é essa teoria que fundamenta as nossas discussões. Então, o EPOR prevê 3 estágios de avaliação. A flexibilidade interpretativa, que é compreender que o mesmo fenômeno social ou o mesmo fenômeno observado na realidade pode ser explicado por 2 teorias diferentes. Ou seja, existem pontos de diálogo para a apresentação de um e de outro. Existem argumentos que sustentam 2 posições, muitas vezes antagônicas, do que vem a ser a explicação correta para aquele fenômeno. O segundo passo são os mecanismos sociais para que as controvérsias possam ser terminadas. Então, como que se dá o percurso ou o processo de negociação na ciência para que uma teoria seja aceita como verdadeira, como aquela que responde às necessidades daquele dado contexto, daquele dado fenômeno, e outra seja desacreditada, seja esquecida e abandonada por seus seguidores ou por aqueles que a defendem. E o terceiro passo é o relacionamento de tais mecanismos ao grande meio social e cultural. Então, como que isso vai chegar para a população, como que esse reconhecimento se tornará social, como que as pessoas vão absorver e vão aceitar essa resposta como verdadeira e a outra como falsa. Scott trabalha com uma linha, um percurso metodológico parecido, ou seja,
A ideia é semelhante, só que pensando não numa teoria científica, e sim no desenvolvimento de um artefato tecnológico. Então a gente tem, primeiro, a demonstração de que artefatos são culturalmente construídos. Então, pensando, refletindo sobre o exemplo da bicicleta, não é um modelo que era mais eficiente, mais eficaz que outro modelo da disputa necessariamente, mas tinham outras questões que eram envolvidas na discussão. Por exemplo, esse modelo uma mulher não pode montar, enquanto aquele outro modelo de bicicleta a mulher poderia usar. Então, há discussões culturais. Então, os artefatos são culturalmente construídos. Então, não é algo, a melhor saída, a melhor opção para construir aquilo lá. É o resultado de um conflito de interesses que são negociados para decidir o que vai e o que não vai, o que é científico e o que não é, o que é tecnológico e o que não é. Depois, é importante a gente discutir os grupos sociais relevantes ou os grupos de influência. Esses grupos são formados por pessoas que detêm algum poder, algum crédito simbólico para falar. Então, é tudo negociado. Quem pode falar, quem é cientista, quem não é, ou então qual posição social que permite que aquela pessoa discuta, apresente, elenque argumentos em favor de um posicionamento e de outro. Terceiro, a estabilização de um artefato acontece quando desaparecem os modelos concorrentes. Então hoje a gente só pensa em bicicleta, a gente pensa num modelo padrão, com rodas do mesmo tamanho, com um modelo mais esportivo. Mas outros modelos, como a bicicleta reclinada, por exemplo, já não são tão conhecidos. Você precisa pesquisar para achar um modelo específico, talvez por uma necessidade específica. Um ou outro lugar no mercado vai oferecer, mas de grande forma, grosso modo, um modelo predomina sobre os demais. É quando um modelo do artefato, um modelo tecnológico, predomina no mercado ou no convívio social. Aquele modelo passa a ser o considerado o melhor, ainda que o que levou ele a ser considerado melhor não seja necessariamente uma resposta puramente científica ou puramente tecnológica. E, por fim, o enquadramento tecnológico e o contexto social mais amplo em que essa discussão e esse debate ocorrem. Para direcionar nossa aula para o estágio final das nossas discussões, vou propor uma linha de raciocínio para desenvolver pesquisas nessa área, uma linha metodológica. Então, o primeiro passo para a gente discutir é justamente mapear os grupos de influência e personagens. Então, a gente vai descobrir quem são as pessoas que estão discutindo essa tecnologia ou essa teoria. Vamos mapear, vamos pensar no contexto social. Essa pesquisa ela pode ser realizada tanto no momento presente, o que está acontecendo agora, como recorrer a discussões passadas, ok? Mas é importante saber primeiro quem são essas pessoas, quais regras do jogo elas jogam, porque elas não é qualquer um que participa de uma discussão científica e tecnológica, elas precisam seguir as regras impostas pelo próprio jogo. Então, você é cientista, eu também sou, mas você é formado em tal área e eu sou formado em outra área. Então, eu posso dar palpites, posso argumentar a respeito desse conteúdo e você não, porque você participa de outra área. Existem regras. Então, quais são esses personagens que conseguem passar por essas regras e serem incluídos no jogo, que conseguem participar das discussões? O segundo passo é compreender as motivações para a sustentação das argumentações. Uma controvérsia, esse momento da discussão, não se dá sem que haja uma certeza de quem participa, de quem argumenta, de que o seu próprio argumento está certo e o outro está errado. Então a gente precisa recuperar essa legitimidade de argumentação. O pesquisador social, ele precisa colocar em pé de igualdade, ele precisa trazer a discussão para um momento em que não há certo e errado, não há uma vencedora ainda, para não se influenciar pelo processo da discussão, não tomar um partido também. Então elimine do seu pensamento, limpe a cabeça para não ser influenciado pelos argumentos. A gente precisa avaliar a característica desse argumento. Por que um defende e acredita estar com a razão e o outro também? E como que se dá a discussão entre esses dois grupos? Daí a gente vai identificar as principais abordagens. Quais são os métodos? Há publicações científicas, geralmente a discussão fica no âmbito científico, mas não apenas. Várias discussões extrapolam os muros da ciência, das instituições científicas e vão para jornais, revistas e publicações
populares, né, das pessoas não especializadas na ciência, como os jornalistas, o pessoal da TV, da internet. Hoje as discussões elas não ficam apenas dentro da academia. Então, quais são os recursos usados por esses atores para angariar mais seguidores para a sua própria proposta? O terceiro passo é analisar vieses e exclusões dos pontos de vista. Então, quais são esses argumentos? Qual que é a ênfase que é dada? O que não é falado? O que aparece e o que não aparece na discussão de cada um? Identificar e discutir as fontes de informação. Então, aquela pessoa que argumenta, ela se baseia em fontes científicas, em fontes epistêmicas, em argumentos não epistêmicos. Então, também é uma forma de valorizar ou não, né, de se criar, de se angariar mais seguidores. Então, quem é o grupo que eu quero conquistar, né? Qual é o argumento que aquele grupo aceita mais facilmente? E daí a gente vai identificar através da pontuação, da indicação desses repertórios de cada integrante da contenda. E por fim, analisar as controvérsias nessas abordagens. Então, quais são as discussões que estão em debate? A partir do momento que a gente tem todos esses recursos, então a gente consegue visualizar melhor como que acontece uma controvérsia, como que acontece uma discussão. Por fim, então, eu quero recapitular as principais ideias e demonstrar que a ciência ela não é um processo fechado, ela não é um processo acabado. As discussões científicas elas são negociadas e há muitas influências externas para a construção da ciência. Então, o que a gente viu na aula de hoje? Recapitulando, a controvérsia científica ela é entendida como uma disputa pública, ou seja, ela acontece num cenário público, muitas vezes com personagens dentro da ciência, como cientistas, muitas vezes não. Às vezes os personagens envolvidos nos debates são pessoas religiosas, são políticos, são economistas, seguindo outros recursos, outras ideias que não necessariamente puramente científicas, né? Temos diversos exemplos já na literatura para inspirar uma pesquisa a respeito das controvérsias científicas. Discutimos que há dois caminhos propostos na literatura: o EPOR, que vai estudar as controvérsias entre as teorias científicas, e a SCOT, que vai solucionar os problemas, vai contribuir para as discussões das controvérsias tecnológicas. Deixo para vocês algumas referências, algumas indicações de leituras para a gente aprofundar essa discussão, para conhecer melhor autores. Boa parte dessa literatura está em inglês, mas também trago algumas em português para a introdução a esse estudo. Queria recomendar como um ponto de partida esse livro, O Golem, que é uma leitura agradável, uma leitura mais leve, e ela vai dar uma introdução e um perfil do que vem a ser uma pesquisa dentro dessa área das controvérsias científicas. Então, é uma sugestão: comece por esse livro de Harry Collins e Pint, que vai contribuir muito para inspirá-la a pesquisar também nessa aula. Tá certo? Espero ter contribuído com a sua formação, com a sua caminhada, com a sua jornada nesse programa, e nos vemos numa próxima aula. Muito obrigado!